quem passe por um bosque e só veja lenha para a sua fogueira. Essa frase, atribuída a Leon Tolstói, caberia muito bem na minha leitura de O Espírito da Floresta. Então, trago aqui um livro diferente para o Literamais, uma coletânea de reflexões sobre a floresta, sob o ponto de vista de um antropólogo, Bruce Albert, e um xamã Yanomami, Davi Kopenawa. Como alguns de vocês sabem, minha formação de base é o curso de Ciências Sociais, curso que tem basicamente 3 linhas de estudo: a antropologia, a ciência política e a sociologia. E embora hoje eu esteja bem mais voltada à literatura, o interesse pelos temas das sociais e suas múltiplas formas de ler o mundo ainda me chama a atenção. Como dizem, o bom filho a casa torna. Se eu era boa filha, eu não sei, mas estou retornando à minha casa da graduação. Dentro da linha mais antropológica, o Espírito da Floresta alterna entre a reflexão etnográfica, que é o registro descritivo e analítico da cultura de um povo, sintetizando bem, e também ensaística por Bruce Albert e por Davi Kopenawa. Gente, essa dupla chacoalhou a antropologia mundial com a publicação de A Queda do Céu, em 2015, em que puseram em questão o conceito de natureza com a distinção dos povos humanos e não humanos. O Espírito da Floresta é lançamento de 2023 e o conteúdo do livro foi produzido entre 2000 e 2020, quando a Fundação Cartier, em Paris, fez muitas exposições em parceria com os habitantes da Casa Coletiva Watorik, da terra indígena Yanomami. Davi Kopenawa e Bruce Albert, eles palestravam pela Fundação Cartier, inclusive tem um capítulo muito interessante que aproxima imagens xamânicas da matemática, questionando os limites da subjetividade. Então, é um diálogo entre o xamã Davi Kopenawa, membro da Academia Brasileira de Ciências, e o matemático Medalha Fields, o Cédric Villani. Para quem tem curiosidade de saber sobre a cultura Yanomami, o pensamento sobre a floresta, que é diferente das generalizações, ora muito romantizadas, ora muito tacanhas sobre a floresta, este livro é um prato cheio. E que banquete, minha gente. De antemão, talvez quem não esteja assim familiarizado com a linguagem antropológica encontre algumas dificuldades, pois temos sim uma linguagem um pouquinho árdua nesse sentido, que vai exigir mais atenção do leitor, principalmente no começo, ali nos primeiros textos do Bruce Albert. Depois, o leitor, em geral, se habitua com essa escrita. Já os textos de Davi Kopenawa são mais simples no quesito forma, porém não menos complexos quanto as reflexões. Na verdade, os capítulos do livro são um apanhado de depoimentos, textos, entrevistas dadas ao longo dos anos e revisadas para este livro. E estão muito bem organizados em blocos e que, a meu ver, deu bastante solidez e coerência a esta coletânea. É um trabalho muito bem pensado e eu achei um ponto forte do livro. Há uma alternância, um capítulo com Davi Kopenawa e um com Bruce Albert. Eu achei muito boa essa distribuição, porque ela dá tempo para o leitor digerir o conteúdo antes de passar para um próximo capítulo. Como ela foi parte das exposições em Paris e outras cidades do mundo, o livro é cheio de imagens com gravuras feitas pelos Yanomamis. A gente vai encontrar várias gravuras aqui, fotografias de fotógrafos ligados à Fundação Cartier. É bem legal mesmo, belíssimas imagens que contam um pouco dessa história e que auxiliam o leitor menos familiarizado com a vida na floresta, no trabalho de se aproximar assim de existências muito diferentes, de percepções de mundo bastante distintas da cultura ocidental generalizante. O prefácio é de Emmanuel Coxiat,
Escócia, professor de filosofia da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris, tem publicações. Eu fui pesquisar de trabalhos sobre filosofia e vida vegetal, e aqui ela fala da nova etnografia, a importância desses estudos para ressignificar e renovar constantemente a ecologia e a importância do mito para ajudar a compreender as identidades biológicas. Temos um prólogo curtinho em que Bruce Albert, às vezes eu falo a pronúncia em francês, situa o leitor no território Yanomami e no contexto em que a obra foi produzida. Eu vou falar um pouquinho sobre os capítulos para vocês terem uma ideia do que vão encontrar. Então, assim, o capítulo 1 é do presidente e fundador da associação Utukara, que representa a maioria Yanomami no Brasil. Desculpem a pronúncia, pessoal. O xamã, claro, Davi Copenaua. Este capítulo chama Uhiri-A e fala sobre a criação da terra-floresta por Omama-A, o sopro vital da floresta e a existência do Chapiripê, espécies de entidades protetoras da floresta. No segundo capítulo, O Mundo Cujo Nome é Floresta, o antropólogo Bruce Albert, ele detalha mais a apresentação inicial de Copenaua, explicando a cosmologia Yanomami e o que significa o espaço terra-floresta para um Yanomami. Eu vou ler um trechinho aqui. No entanto, para um indivíduo ou um conjunto de indivíduos, o conceito restrito de terra-floresta não se aplica apenas a esse território coletivo local e que se inscreve sua existência durante determinado período, mas a todos os espaços de mesma natureza sucessivamente ocupados ao longo da história migratória de seu grupo. No capítulo 3, Gente de Perto, Gente de Longe, Copenaua fala a respeito de por que os Yanomami concordaram em fazer a exposição de suas imagens. Quando a gente de longe nos conhece e fala de nós, a gente de perto hesita em nos destruir. A floresta sofre como os humanos, em suas palavras. Eu faço um parênteses aqui. Eu gostei de todos os capítulos de Copenaua. Primeiro porque eu gosto de relatos dos sujeitos, daqueles que são sujeitos de sua própria história. E depois, pela riqueza do conteúdo, sempre trazendo um pouco do cotidiano e cosmovisão Yanomami com reflexões muito sensíveis e respeitosas sobre a floresta. Por vezes, Copenaua se refere aos brancos como o povo da mercadoria, falando do avanço da degradação da floresta, do genocídio indígena como questão transversal no decorrer da obra, e tudo assim sem romantizar seu próprio povo. Minha gente, não tem como não se repensar e pensarmos em nossa própria ignorância, e para mim ficam as perguntas: quão colonizados somos e quando é que deixamos de ser bárbaros? Pois é. No capítulo 4, Quadros de uma Exposição, Bruce Albert narra o porquê de provocar um encontro entre os xamãs de uma aldeia Yanomami da Amazônia brasileira, a Casa Coletiva da Montanha do Vento, e um conjunto de artistas internacionais. Tudo sem paternalismo nem exotismo, conforme o antropólogo. E é muito interessante a forma como isso se deu. É muito bacana como Bruce Albert explica as imagens xamânicas Yanomami, e a partir daí, eu que estava com certo ranço da linguagem, um tanto antropo-acadêmica do autor, comecei a gostar mesmo e me aproximar do narrado. Os capítulos 5 ao 9 são sobre as imagens xamânicas dos artistas Yanomami e mostram minúcias que sem essa narração dificilmente nossos olhos poderiam captar. É muito bonito. Por exemplo, a página em branco é chamada de pele de papel. Lindo isso, quando se transforma em um espaço de transposição das imagens feitas na pele corporal ou a pele cinzenta, como chamam a de um corpo desprovido de ornamento. Os capítulos 10 e 11 falam sobre as vozes da floresta, seus cantos, seus sons e também as vozes dos espíritos da floresta, de seus guardiões, e o uso de psicotrópicos para aproximação
com os espíritos. Nos capítulos 12 e 13, conhecemos um pouco sobre o regime de chuvas da floresta, o papel das árvores. Inclusive, é muito perspicaz o conhecimento ancestral dos Yanomamis da importância das grandes árvores no regime das chuvas. Aqui, por exemplo, ó. As árvores que os brancos plantam, mangueiras, laranjeiras, cajueiros, não sabem chamar chuva. Algo que só foi comprovado pela ciência recentemente. Tipo, não adianta replantar uma árvore de pequeno ou médio porte para reflorestar onde existia um jatobá. Essas grandes árvores, hoje se sabe, conseguem bombear milhares de litros de água do solo diretamente para a atmosfera. Há neste trecho também uma sensibilização para a vida vegetal da e na floresta. Os próximos capítulos 13 a 15 e anexos oferecem do alerta ao chamado da floresta e da situação Yanomami atual, fontes primárias de pesquisa, publicações relativas, enfim, é um catálogo de imensa valia, não só para quem quer saber mais, mas para quem que deseja contribuir ativamente para este universo, que também é o nosso. Se gostaram do vídeo, deixe seu like. Se quiser comentar, comente que eu respondo. Se gosta desse tipo de conteúdo, inscrevam-se no Litera Mais. Vídeo novo toda semana. Um beijo e até breve.